Olá, estudante! Este é o quinto vídeo de língua portuguesa para o jurista. Nele, vamos falar sobre a retórica. Especificamente, quero trazer uma definição, apresentar os elementos do discurso retórico. Vamos falar então do emissor do discurso retórico, que é o orador, e também do receptor, que é o auditório, e ainda sobre a própria mensagem ou discurso em si. Nesse momento, falaremos sobre argumentação e finalizaremos o vídeo falando da argumentação jurídica. A palavra retórica tem origem grega. Ela justapõe duas outras palavras, que significa arte ou habilidade, e retor, que é um orador político experiente. Portanto, retórica é a arte daquela pessoa que tem experiência de falar em público. O filósofo grego Aristóteles escreveu alguns textos sobre a retórica. Nesses textos, ele justamente define a retórica como a arte ou a habilidade de falar em público. Para os gregos, isso era muito importante, posto que havia a necessidade de constantemente discursarem naquilo que era o equivalente à Assembleia Legislativa, também em tribunais e nas ocasiões cerimoniais. Era comum, portanto, para o grego falar em público. E mais que isso, em um contexto da democracia ateniense, aquele que conseguia melhor falar em público seria um cidadão de destaque. Portanto, segundo Aristóteles, o objetivo da retórica é, no final das contas, a influência social ou a persuasão das pessoas. O retórico é aquele que aprende a falar em público para influenciar as pessoas. A palavra retórica nos faz pensar em argumentos. Fundamentalmente, podemos dizer que, de um ponto de vista retórico, a racionalidade se torna um pouquinho mais ampla do que a racionalidade estritamente científica. Se na ciência temos uma grande razão, muitas vezes marcada pelas ciências exatas, na retórica esse conceito de racionalidade é mais amplo. Os retóricos vão argumentar usando fatos e também, obviamente, a lógica. Mas os retóricos não deixarão de argumentar a partir de outros pontos de vista. Assim, é muito comum os retóricos usarem argumentos religiosos, históricos ou culturais, bem como é importante para o retórico fazer associações e metáforas, às vezes trabalhar com ideias como a fome e o desejo dos indivíduos, e também, por que não, trabalhar com ressentimentos e sonhos. Como vou mostrar para vocês, na retórica, o fundamental é você conhecer o ouvinte ou o auditório. Você deve produzir um discurso que convença um auditório específico, que é aquele para quem você fala. O discurso retórico é um processo de comunicação. Como qualquer processo de comunicação, ele se inicia com o emissor. No caso da retórica, é comum chamarmos o emissor de orador. O orador é aquela pessoa que produz o discurso, é aquela pessoa que produz a mensagem retórica. E normalmente o orador retórico irá propor um ponto de vista ao seu ouvinte. Ele vai defender uma tese ou vai buscar influenciar aquele que ouve. No caso da retórica, a grande característica do orador é adaptar-se ao ouvinte. A grande questão para quem fala é captar a atenção do ouvinte. Portanto, o discurso será modulado conforme as características do auditório ou do ouvinte. Em última instância, um orador retórico quer que a sua tese, que o seu ponto de vista, seja aceito pelo ouvinte. Claro, algumas vezes também o retórico faz um discurso buscando influenciar o comportamento do ouvinte. Em ambos os casos, é fundamental saber para quem será feito o discurso
para que os argumentos sejam escolhidos de forma correta. Por isso, costuma-se dizer que na retórica, o auditório, o ouvinte, ou aquilo que na teoria da comunicação se chama de receptor, é a figura essencial. O auditório é o conjunto de pessoas às quais o discurso se dirige. São aquelas pessoas para quem o orador fala. Olha, portanto, quando o orador argumentar, trouxer elementos que fortaleçam a sua tese, ele irá escolher os argumentos conforme o seu auditório. Pode ser que uma argumentação que funcione para um público não funcione para outro. O auditório irá aceitar ou rejeitar a proposta trazida pelo orador. Ele pode aderir à tese ou não aderir à tese. O discurso em si é o assunto, é a mensagem. Então, o orador vai tratar de um ponto de vista, vai compor uma mensagem pensando no auditório. Ele quer, nessa sua mensagem, influenciar o auditório, obter a adesão do auditório. Portanto, um bom discurso teórico termina com um acordo, ou seja, termina com os ouvintes aderindo à proposta do orador, seja porque aceitaram a tese, seja porque se comportaram do modo como o orador desejava. Como dito, portanto, o discurso retórico é um processo de comunicação. O emissor, também chamado de orador, compõe uma mensagem que transmite ao receptor, chamado de auditório. O fundamental para o emissor é convencer o auditório, é obter um comportamento do auditório. Portanto, no momento em que o emissor compõe a sua mensagem, ele precisa conhecer muito bem o seu receptor. Ele precisa saber exatamente quem é o seu auditório, o que pensa o seu auditório, para poder despertar paixões, para poder, através dessas paixões, receber a adesão do receptor ou influenciá-lo em seu comportamento. Vamos então falar mais um pouquinho do auditório. O auditório é, então, o elemento mais importante do discurso retórico. Ele deve ser conhecido pelo orador. O orador, especificamente, precisa saber quais são as crenças e opiniões do auditório. Também precisa saber qual é o nível de sensibilidade, quanto é que esse auditório se sensibiliza com uma linha de argumentação, por exemplo, mais emocional. E também o orador precisa conhecer o contexto de vida do auditório. Tudo isso para que ele escolha os argumentos corretos, posto que o que ele pretende é convencer. Veja, então, o orador busca a adesão do auditório à tese. E essa adesão pode tanto ser racional quanto emocional. Alguns costumam dizer que a adesão racional à tese é o convencimento. O auditório estará convencido caso ele realmente entenda pela razão a tese a qual está aderindo. Também dizem que se essa adesão for emocional, for pelas paixões e não pelo pensamento racional tradicional, o auditório estará sendo persuadido. Portanto, para muitos teóricos, a persuasão é a adesão emocional do auditório à tese. E o convencimento seria a adesão racional. Especificamente para quem está produzindo o discurso retórico, importa conhecer o auditório até mesmo para saber se será mais fácil convencê-lo ou persuadi-lo. Dissemos que
que o orador é aquele que produz o discurso, é aquele que faz a mensagem para convencer o auditório. Então, também precisamos falar um pouquinho sobre o orador. O orador irá tentar construir uma imagem de si que pareça convincente ao auditório. Essa imagem de si é o ethos. O emissor precisa conhecer o auditório para saber qual imagem de si ele irá construir e quais argumentos ele irá colocar na sua mensagem. Portanto, o orador quer a adesão do auditório ao seu discurso. Vamos falar daqui a pouco da mensagem, vamos falar daqui a pouco da argumentação em si. Mas antes de argumentar, uma vez que o orador conheça o seu auditório, para facilitar a adesão deste à sua tese, convém que ele pense primeiro em si mesmo. O orador tem que pensar na sua imagem pessoal, que é o ethos. Então, ele precisa construir uma imagem pessoal que vai envolver o jeito de falar, portanto, a voz, a entonação de voz, a rapidez, os seus gestos, a indumentária, as roupas que vai usar. O orador também precisa, e a forma do discurso também levará a isso, construir uma imagem pessoal de credibilidade. O que mais o orador busca em relação a si próprio para projetar no auditório é uma imagem de credibilidade. Ele tem que fazer com que o auditório olhe para ele e acredite nele. Essa imagem de credibilidade envolverá a ponderação, claro. Tudo vai variar conforme o auditório, mas pode ser que um auditório mais racional tenha maior facilidade para aderir à tese de um orador ponderado. Também a sinceridade, quase sempre é bom que o orador transmita para o auditório uma imagem de sinceridade. E também, isso vai variar de auditório para auditório, o orador deve transmitir uma imagem agradável, uma imagem que faça com que as pessoas queiram ouvi-lo falar. Portanto, no discurso retórico, o orador, uma vez que conhece o auditório, uma vez que venha a analisar o auditório, começa a trabalhar na sua imagem pessoal. O orador conhece o receptor, que é o auditório, analisa o auditório, vê qual é a sensibilidade do auditório, quais são as ideias do auditório, qual é a posição do auditório no mundo, e aí o orador vai construir uma imagem de si que gere credibilidade no auditório. Por fim, ele irá compor a mensagem. O orador vai escolher os argumentos, ele vai modular o seu discurso. Aqui logos está sendo utilizado no sentido de discurso, num sentido maior que a racionalidade meramente matemática. Então, o orador vai modular o seu discurso, vai construir a sua mensagem com o objetivo de convencer o auditório. O orador construirá o seu discurso, como dito, a partir das características do auditório. Nesse momento, ele irá, então, escolher quais argumentos utilizará. Esses argumentos normalmente são universais e ou particulares. Existem alguns argumentos na retórica que são considerados universalmente válidos. Ainda que o emissor esteja falando para um auditório específico, há uma tendência de qualquer auditório aceitar esse tipo de argumento. É óbvio que, em concreto, o orador tem que tomar o cuidado de certificar-se se de fato esse auditório tende a ter uma perspectiva mais racional de aceitação desses argumentos.
pois eles se aproximam muito da racionalidade tradicional. A argumentação universal, que, como dito, tende a ser aceita por qualquer auditório, trabalha com 3 tipos básicos de argumentos. Primeiro, os fatos. Os fatos são acontecimentos que todos podem verificar, todos podem checar. São as chamadas evidências reais. Claro, se você alega um fato, você terá que provar o fato alegado. Porém, uma vez provado, conforme a força da prova, é muito difícil contra-argumentar. Diz o ditado: contra fatos não há argumentos. O segundo argumento, que é universal, é a verdade. As verdades são evidências dedutivas. São evidências a que você chega a partir, portanto, de um silogismo. As verdades derivam desse raciocínio silogístico. Por exemplo, todo humano é mortal. Quando eu descubro que você é um ser humano, eu concluo com um raciocínio dedutivo que você também é mortal. Portanto, a argumentação universal recorre também às verdades. Por fim, as presunções aparecem. Presunções são aquelas afirmações que são consideradas verdadeiras até que haja uma prova em contrário. A presunção, portanto, exige o conhecimento de mundo. É importante que você saiba quanto o seu auditório conhece de mundo e qual o grau de conhecimento de mundo dele, para então detectar quais as presunções que ele faz. Veja, a argumentação universal tem um objetivo, que é convencer o auditório pela evidência. Então, estamos falando da evidência racional. No caso da argumentação universal, nós vamos indicar fatos, verdades e presunções. Os fatos, as verdades e as presunções serão ou verdadeiros ou falsos. Na argumentação universal, não há espaço para o provável. E uma vez que você demonstra que o fato existiu, uma vez que você constrói um silogismo para mostrar uma verdade, ou uma vez que a sua presunção não é desmentida, a conclusão da argumentação universal é irrefutável. A argumentação universal, portanto, é típica das ciências, sobretudo as ciências exatas. Conforme o seu auditório, o peso da argumentação universal será enorme. Mas, conforme o seu auditório, sobretudo se marcado por algumas crenças de natureza religiosa, você terá que trabalhar também com a argumentação particular. É muito importante, então, para o emissor saber que o seu auditório pode preferir uma argumentação diferente da universal. Às vezes, ele vai admitir, como todo auditório tende a fazer, a argumentação universal. Mas é importante saber quais argumentos específicos que só podem produzir efeitos para aquele auditório devem ser utilizados. Para o retórico, não há juízo de hierarquia entre as linhas de argumentação. Tão importante quanto a argumentação universal é a argumentação particular. Normalmente, um cientista costuma desvalorizar a argumentação particular e valorizar a argumentação universal. Insisto, o retórico não faz isso. Ele vai valorizar aquela linha argumentativa que for a melhor para convencer o seu auditório.
A argumentação particular, portanto, é composta por aqueles argumentos que irão produzir efeitos para um conjunto concreto de pessoas. Quando você estudar o seu auditório, você vai descobrir que, porventura, além da argumentação universal, existem alguns argumentos que vão produzir grande efeito nesse auditório. Bom, a primeira coisa que você precisa saber, então, para fazer uma argumentação particular é o conjunto de valores que estão lá presentes no auditório. Os valores são as opiniões que as pessoas que estão no seu auditório têm sobre alguma coisa. É fundamental saber quais são as opiniões abstratas e concretas do auditório. Como que a maioria dos que estão ouvindo você ou dos que estarão ouvindo você reputa a justiça, o bem, o útil, o belo, para ficar em opiniões abstratas. E também, em concreto, qual é a opinião do auditório sobre a família, sobre o Estado, sobre a economia de mercado? Conforme essas opiniões, se você quiser convencer o auditório, você irá direcionar a sua fala. De repente, se sua fala fala de um tema qualquer, você vai trazer em alguns momentos frases que vão casar com a opinião do auditório sobre determinadas coisas. Bom, também você precisa saber qual é a hierarquia, ou seja, qual é a ordem de importância entre esses valores para o seu auditório. Por exemplo, o seu auditório valoriza mais o trabalho ou a família? Conforme essa informação, você poderá construir, insisto, sua linha de argumentação. A partir do momento que você conhece os principais valores, as principais opiniões do seu auditório sobre alguns temas, você vai ter os topoi, você vai ter os lugares comuns, os valores que são reconhecidos pelo auditório. Você vai elencar esses valores, então você vai montar os seus topoi, os seus lugares comuns, os seus pontos de segurança da sua linha argumentativa que vão convergir com as opiniões do auditório. Uma vez que você estuda o auditório, uma vez que você detecta a opinião do seu auditório ou as opiniões sobre algumas coisas, você monta uma lista de valores e vai usar essa lista como ponto de partida para formular o seu discurso ou a sua fala. Será mais fácil convencer o seu auditório se você caminhar entre esses pontos, se você ficar dentro dessa esfera de valores. Ainda que você queira trazer um novo valor, ou se você quiser que o seu auditório mude de opinião a respeito de um valor específico, é muito importante que você permaneça na mesma linha no restante dos valores. Então, o objetivo aqui é persuadir o auditório pela possibilidade. Se na argumentação universal nós queríamos convencer racionalmente o auditório a partir da evidência, aqui queremos persuadir o auditório pela possibilidade. O raciocínio utilizado na argumentação particular é fundamentalmente dialético. É o raciocínio que irá trazer argumentos e contra-argumentos. Então é um raciocínio que vai se construir a partir de teses que serão levantadas e colocadas. A questão é que a argumentação particular não é apenas fechada no verdadeiro e no falso. Ela está admitindo o plausível e o irracional. Tanto o que é plausível quanto o que do ponto de vista universal seria irracional são admitidos. Eles entram no universo da possibilidade. Quando você conclui um raciocínio de uma argumentação particular, imediatamente pode haver um contra-raciocínio que desminta você. Portanto, a sua conclusão não é necessariamente irrefutável, como é a conclusão da argumentação universal. A qualquer momento pode haver um contra-argumento, mas o seu objetivo é que naquele momento, naquele instante, quem te ouviu falar esteja convencido do que você falou.
Por isso, você está usando argumentos que levam em consideração os valores daquele auditório. Podemos, portanto, sintetizar dizendo que a argumentação universal dirige-se a todos. Ela é atemporal. A argumentação particular, ao contrário, é temporal. Ela se dirige àquele auditório naquele momento, naquele instante, e pode já não funcionar no instante seguinte. A argumentação universal usa do raciocínio lógico. A argumentação particular usa do raciocínio plausível. Portanto, a argumentação universal trabalha com a ideia da certeza. Ela quer trazer um discurso que seja certo, que seja logicamente correto. A argumentação particular trabalha com o universo das possibilidades. Ela quer construir uma linha argumentativa que seja possível, que seja crível. Podemos agora fazer uma rápida reflexão sobre a retórica para o direito. Então, o discurso retórico no direito aparece, por exemplo, nas petições iniciais e nas sentenças. No vídeo anterior, falamos sobre o tipo de texto que aparece na inicial e na sentença. Neste momento, convém falar um pouquinho sobre o tipo de argumento. O que, numa petição inicial e numa sentença, é visto como um problema retórico. Aquele que cria a petição inicial quer convencer o juiz de algumas coisas. Aquele que cria a sentença, que é o juiz, quer convencer as partes e os tribunais também de algumas coisas. Vamos falar, portanto, um pouquinho sobre isso. Seja o advogado ou a advogada na petição inicial, seja o juiz a juíza na sentença, o raciocínio que constroem precisa tratar de três problemas, de três questões básicas. O primeiro problema da argumentação jurídica é identificar o fato. É preciso, então, deixar claro o que aconteceu. O segundo problema é identificar a regra, é encontrar uma regra no universo do direito que seja válida. E o terceiro problema é, da regra, extrair a medida aplicável ao caso, que está ligado fundamentalmente à interpretação dessa regra. O filósofo Perelman, no seu livro Lógica Jurídica, diz que antes da Revolução Francesa, a argumentação preocupava-se fundamentalmente no direito em mostrar que a decisão é justa. Então, era fundamental mostrar que casos semelhantes teriam tratamento igual. E com isso, se recorria aos costumes e aos precedentes, mostrando que ao longo do tempo, os casos parecidos foram tratados do mesmo jeito. Depois da Revolução Francesa, até meados do século XX, a grande preocupação foi com a legalidade e a segurança. Era fundamental mostrar que numa decisão jurídica estava se aplicando a lei. Então, o direito ganhou um contorno quase matemático. Precisava se mostrar que a lei era a premissa maior, que o fato era a premissa menor e a decisão fruto de um silogismo perfeito. Buscava-se então uma segurança mostrando que qualquer caso semelhante submetido à mesma lei seria resolvido também ele do mesmo jeito. Porém, a partir de meados do século XX, sem perder essa ideia de legalidade, começa a surgir novamente uma reivindicação de justiça. Então, diz Perelman, a decisão judicial tem que conciliar, por um lado, o caráter sistemático, mostrando que essa decisão está dentro do sistema, que ela deriva então de leis que são válidas, mas ao lado disso, e tão importante quanto isso, cada vez mais é preciso mostrar o caráter pragmático da decisão, ou seja, é preciso mostrar que a decisão é aceitável, que a decisão parece justa e razoável. Portanto, a argumentação jurídica começa
a ter que trafegar entre mostrar a validade das leis que estão sendo usadas e a justiça da decisão que foi obtida. Dissemos que são 3 os problemas que aparecem fundamentalmente na argumentação jurídica. O primeiro problema é fático. Qual é o fato? O que aconteceu? Então é preciso mostrar que o fato existiu, quem são as pessoas e os atos que foram praticados nesse fato. Alguém alega que houve uma violação de direito. É preciso, portanto, demonstrar que isso ocorreu. Normalmente, a argumentação que vai mostrar os fatos tende a uma linha de argumentação universal. O que se quer fazer é usar, por exemplo, presunções. A lei presume alguns fatos. Nesses casos, as presunções podem ser absolutas ou relativas, elas podem ser refutadas ou não. Além disso, são apresentadas provas para tentar trazer a evidência de que o fato existiu. Essas provas são documentais, periciais e testemunhais. Esporadicamente, quando houver, sobretudo, uma testemunha, pode aparecer a linha de argumentação que desqualifica a pessoa da testemunha. Essa desqualificação pode ocorrer imputando uma qualidade negativa à testemunha, ou, por exemplo, um parentesco ou uma relação qualquer entre a testemunha e as partes que ela está protegendo. Portanto, a primeira linha de argumentação é para trazer argumentos que mostrem que o fato existiu ou que ele aconteceu do modo como a parte alega. O segundo problema na argumentação jurídica é mostrar que há uma lei que corresponde àquele fato, ou vice-versa, que o fato pode ser enquadrado em uma lei. Nesse caso, costuma-se usar ainda hoje a lógica silogística. A lei vira a premissa maior, o fato vira a premissa menor. Portanto, deve-se encontrar a premissa menor da lei ou, se há o fato, a premissa maior do fato, que é a lei. Então, normalmente, a partir do fato, tenta-se encontrar uma lei que permita a ele ser encaixado nela. Nesse momento, busca-se a coerência, no sentido de que a lei encontrada ou a regra encontrada tem que pertencer ao sistema. Bom, também nesse momento é preciso argumentar, mostrando que a escolha foi correta. Às vezes pode-se ficar em dúvida entre 2 ou 3 leis que seriam aplicáveis ao caso. Para tentar fortalecer a argumentação, o jurista recorre à doutrina e à jurisprudência. O tipo de argumento usado nesse momento costuma ser o argumento de autoridade. Cita-se a doutrina pela autoridade do doutrinador. Cita-se a jurisprudência pela autoridade daqueles que julgaram. Portanto, é sempre melhor trazer uma decisão do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça do que de um juiz de primeira instância. A força da autoridade será maior. Também é muito importante usar o argumento da analogia. É preciso mostrar que o caso que está sendo verificado em concreto é semelhante ao caso citado pela doutrina ou pela jurisprudência. E também o argumento do exemplo. Se naqueles casos anteriores foi tomada uma determinada medida, essa medida deve também ser tomada no caso presente. Esses 3 tipos de argumento que vão trazer elementos da doutrina e da jurisprudência são muito frequentes neste momento. Uma vez que se argumenta a respeito do caso, do fato, uma vez que se argumenta a respeito da lei aplicável ao caso, é hora de terminar o raciocínio e encontrar a medida concreta para resolver o conflito. Então, é o momento de concretizar a decisão ou, especificamente, aplicar a lei. Nesse momento, convém lembrar
o artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que diz que a decisão tem que concretizar os fins sociais do direito e o bem comum. O artigo 8º do novo CPC, além dos fins sociais e do bem comum, também exige que a decisão respeite a dignidade da pessoa humana, a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Veja, coerentemente com o que Perelman disse, a legislação brasileira está tentando equilibrar-se entre, por um lado, o imperativo sistemático e, por outro, como está colocado aí, o imperativo pragmático. A decisão tem que ser vista como justa. A medida aplicável ao caso concreto pode ser obtida de modo quase automático, a partir de um silogismo. Nesse caso, literalmente utiliza-se a lei como premissa maior, o fato como premissa menor, e a conclusão é a medida. A lei diz que se um fato acontecer, deve ocorrer uma determinada punição, mostra-se que o fato que ocorreu é o fato previsto na lei, e simplesmente se aplica a punição que está descrita na lei. Então aí há a citada interpretação literal. Para justificá-la, de novo, pode-se recorrer à doutrina e à jurisprudência. E a linha de argumentação recorrendo à doutrina e à jurisprudência é, novamente, uma linha que vai priorizar a autoridade, que vai priorizar a analogia e o caráter exemplar da medida. Porém, pode ser que a interpretação literal da lei não resolva os imperativos pragmáticos. Aí haverá necessidade de uma argumentação mais sólida, de uma argumentação mais ampla. E ela vai justificar, por exemplo, uma interpretação não literal da lei. Essa argumentação vai buscar alguns topoi aceitos pelo direito, como a justiça e os fins sociais e o bem comum. Então, nesse momento, haverá necessidade de se recorrer a esses topoi para convencer que a aplicação literal da lei não é desejável. Essa interpretação pode, nesses momentos, ser extensiva ou restritiva. E ainda, como é muito comum hoje, podem-se utilizar argumentos de ordem principiológica. Hoje, esse equilíbrio entre a literalidade da lei e o imperativo pragmático ocorre com o recurso aos princípios. É normal, nessa linha de argumentação, argumentos pragmáticos que mostram a consequência da medida adotada e também argumentos sistemáticos que mostram que a decisão, embora não esteja diretamente ligada à lei, ou seja, não esteja presa à literalidade da lei, mas mostra-se que a decisão está absolutamente coerente e inserida no sistema maior, que é o sistema do direito. Podemos dizer que muitas das decisões hoje, sobretudo do STF e do STJ, recorrem a uma linha argumentativa mais ampla. Nem sempre é possível nesses tribunais que estão lidando com leis vagas ou com a própria Constituição Federal, nem sempre é possível, como eu dizia, fazer uma interpretação literal. Nesses casos, as interpretações restritiva ou extensiva ou principiológica vão sendo justificadas a partir das consequências práticas da interpretação e, sobretudo, a partir do caráter sistemático da medida. Com isso, nós percorremos os principais pontos da retórica e especificamente também falamos um pouquinho da retórica para o direito. Mais detalhadamente, falamos da argumentação jurídica no que diz respeito à identificação do fato,
a identificação da regra e a identificação da medida.